Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Levado uma paulada do Corinthians. O torcedor do Flamengo sabe que o time do Flamengo que está indo a campo não é o que tem de melhor, porque o DM tá assim, e processo de recuperação também de vários jogadores. Eu vi alguns jogos atrás no Maracanã, não. Eu não vi essa paciência do torcedor do Flamengo, não. Renato sendo xingado, time sem vergonha. Foi eliminado. Quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O negócio ali foi feio, foi uma eliminação pro Atlético Paranaense. Então, convenhamos, numa sequência muito ruim, tomando 3 do Fluminense, 3 do Atlético Paranaense, o torcedor ali perdeu a paciência. E dissemos aqui que exagerou. A gente estava... O que a gente questionava do Renato? O que a gente questiona do Renato? É justamente que o Renato não consegue dar um jeito jogando tantos jogos do Flamengo com o time já há muito tempo sem o time principal, sem suas principais. O Arrascaeta, então, não se fala, 45 dias, já até passou. Do Renato criar situações para o Flamengo não passar perrengue, por exemplo, jogo contra a Chapecoense, o 2-2, né? Jogos ruins que o Flamengo fez contra o Fluminense, o 3-1, né? A questão é o Renato dar um jeito com a realidade que ele tem para ele. Ontem, do Palmeiras... Se tivesse levado uma pancada do Corinthians ontem, jogo específico. O torcedor ia entender? Como já fez antes. Não, mas nesse ponto o torcedor do Flamengo não está contente com a opção do Renato. Não está contente, mas está sabendo o que o Flamengo está fazendo. Pois é, diferente. Está sabendo, ontem o torcedor do Palmeiras foi surpreendido. Mas sim, com discordância, porque a gente sabe, não é só... E era um Palmeiras e São Paulo com todas as características que a gente falou aqui. Mas o Flamengo não entra assim em campo, não só por DM, mas por opção do seu treinador, que trata diferente o Campeonato Brasileiro. Isso é verdade. E aí o Abel... Se tivesse perdido do Corinthians ontem, sim, com o time reserva... E escutar muito. O que estaria sendo dito hoje? Mas aqui... Tirou confiança, faltou com respeito à torcida do Flamengo que lotou na despedida, vai entrar sem confiança dia 27... Sim ou não? Eu continuo achando um despropósito e um desperdício a forma com que o Renato trata o elenco do Flamengo e o Campeonato Brasileiro. Da mesma forma que ele tratava na época do Grêmio, mas em contextos diferentes. Tem DM, vários problemas. Fora que tem o aval do presidente, hein? Pois é. Mas o Landim também... Tá tudo bem. Mas ainda... Jogo. Tem aval. Ainda tudo assim, combinado, ainda assim eu vejo como um desperdício o Renato entrar com o time como entrou ontem contra o Corinthians. Perfeito. Tá começando a concordar contigo. Meu ponto é sempre coerente. Agora, um ponto a favor do Renato ontem. A atitude do time, a mobilização foi totalmente distinta e algo que se cobra do Renato. Um time com mais força coletiva é capaz de amortecer melhor tantos desfalques. E aí foi um Flamengo desfigurado, Flamengo esfacelado, mas com fome de vitória, um time que coletivamente funcionou melhor. Não foi uma atuação brilhante, não foi, mas um time que teve interesse, muita mobilização para o Campeonato Brasileiro. Em cima disso que você está falando, então o problema do Abel não foi a escalação. Foi o jeito do time jogar. Você está dizendo que mesmo com reservas o Renato conseguiu fazer o time jogar. Então o problema do Abel algo foi que ele era muito cobrado. Mas no caso do Renato ontem, o que conta a favor, um Corinthians... O oposto, um adversário que não teve interesse de partir para cima, não teve interesse de jogar no campo de ataque, não teve interesse de pressionar. Então, esse é o ponto. Para mim, sempre que você entra com um time totalmente reserva, por melhor que seja o seu elenco, você aumenta muito as chances de um resultado negativo. Agora, o ponto positivo de ontem é que esse Flamengo que entrou, mesmo desfigurado, teve regularidade os 90 minutos. Foi um jogo intenso o tempo inteiro e isso tem faltado até o time principal. O time titular do Flamengo, raramente, sob o comando do Renato, tem essa entrega os 90 minutos e foi premiado justamente com o resultado. Porque fez por merecer, porque martelou o tempo inteiro e até quando estava... E tem outra semelhança. Pôs um titular também para tentar decidir o jogo. Sim. Igual o Abel fez. Fez Bruno Henrique. Mas no primeiro tempo, quando o Flamengo só que foi um só, né? O Abel foi uns 3 ou 4. O Abel foi Rony, Zé Rafael, Rony, Rafael Veiga. Scarpa. Mas é diferente. Diga lá. Quando o Flamengo, no primeiro tempo, estava ali com os reservas, a gente já via... Estava faltando qualidade, estava faltando entrosamento, mas o Flamengo estava chegando.
e no segundo tempo tem um ganho de qualidade, o Flamengo se aproveita disso, vai para a pressão, e por isso eu dizia que o Renato devia ainda uma resposta ao torcedor. Essa resposta veio. Para mim foi uma atuação que, por mais que não tenha sido brilhante, teve entrega, teve interesse. E isso pode servir de exemplo, pode servir até de estímulo para quando ele tiver força máxima, o time principal. Esse Flamengo precisa ser visto mais vezes, com esse espírito, com essa entrega coletiva que a gente viu mais, Thiago, Maia e Gomes funcionando muito bem no meio-campo, as movimentações mais sincronizadas. Então, para mim, eu vi muitos avanços, muita evolução desse Flamengo, mesmo reserva, porque houve evolução coletiva. Em resumo, os reservas do Flamengo funcionaram, os do Palmeiras não. Isso. Só que tem um detalhe. O Renato está trabalhando com reservas, não o time todo reserva, mas reservas durante vários jogos, há muito tempo, por questões de DM, né? Por questões mesmo de... vamos lá. Hugo Souza é reserva. Aliás, era reserva do reserva, né? Hugo Souza chegou a ser reserva do reserva. Era o terceiro. Mas está jogando. Só o Davi Luiz titular. Mas está jogando. Gente, só o Davi Luiz titular, tudo bem. Não. Só que assim, o Mateuzinho tá jogando direto. O Isla, por que o Isla não jogou? Porque data FIFA, não foi? Sim. Data FIFA, então o Isla não jogou. E já falei aqui sobre a questão Isla e Mateuzinho. Aliás, Paquita Rubro-Negro, daqui a pouco eu vejo sua mensagem aqui. Quem que você falou? Só quem titular? O Davi Luiz. Davi Luiz. É isso aí. O Davi Luiz entrou. Fez bem, entrou. O Davi Luiz até brincou na saída, falou assim, coisa da idade e tal, saiu uma coisa da idade. E aí entrou o Gustavo Henrique, que aí formou a dupla com o Léo Pereira, depois de Davi Luiz com o Léo Pereira. Ok. Aí tudo bem. Felipe Luiz jogou. Segundo entrou. tempo. Mas entrou depois. Entrou depois. Era o Ramon, certo? Perfeito. Entrou depois. Aí é igual aí daí pra frente, aí a gente, claro, aí depois entrou o Michael, né? Que o Michael hoje não é um titular, mas ele é quase um titular. Na ausência do Arrascaeta, ele é titular. O Arrascaeta não jogou, a gente sabe por quê. O Gabigol não jogou. O Andrés Pereira ficou no banco, o William Arão não jogou. Isso é verdade. Agora, tem várias questões ali no Flamengo que envolvem DM. Arrascaeta, Felipe Luiz ficou um tempo no DM, o Gabigol já sentiu, né? Tem jogadores que não é... Se fosse um jogo decisivo, o Gabigol jogava. Não é só uma prevenção. Não, se eu fosse final da Libertadores ontem, o Arrascaeta com uma perna só, eles iam colocar o Arrascaeta. Então, assim, são jogos, acho que são situações assim. Vários desses jogadores já passaram por situação de DM ali que, né? E recentes, agora. Sim, não, isso é fato. Então, acho que a gente dá um desconto nesse sentido. Quero ouvir o Prof, que não falou até agora, do Flamengo. E também... Quando você for para passar para o Prof, eu quero saber se o Corinthians jogou com esse espírito que a gente está vendo o Silvinho aqui no nosso telão. Prof, tá vendo o telão aí, Prof? Fale sobre isso. Imagina. Eu acho que não, né? Esse é o grande... Essa é a chave da questão. O Corinthians não foi São Paulo. Se o Flamengo foi mais ou menos um Palmeiras do ponto de vista de decepção na escalação, eu também, quando olhei a escalação do Flamengo, tive a mesma... aquele frio na barriga que eu tive quando li a do Palmeiras, né? Levei um susto, falei, nossa, como tá diferente da nossa telinha do programa de hoje, de ontem de manhã. Pega a nossa telinha das possíveis escalações de Palmeiras e Flamengo. Sim. Também tem muito nome que não estava lá. Agora, esse Flamengo reserva, ele funcionou organicamente melhor do que muitas vezes com titulares. A jogadaça do gol, que para mim a jogadaça é do Rodinei pela direita. O Rodinei é reserva do reserva, ou não? Na lateral. Ele vai e faz uma jogadaça daquela. Bruno Henrique, você pode dizer assim, desequilibrou o jogo. De fato, mudou o rumo do jogo a entrada do Bruno Henrique. E aí teve a questão do Bruno Henrique também sentir, né? Porque acontece, o Renato deve ter tido um friozinho na barriga, falado, poxa, tive que colocá-lo para o jogo, mas olha o risco que eu corri. É o cobertor curto que todo técnico tem. Agora o Flamengo se encontrou muito mais contra o Corinthians do que o Palmeiras contra o São Paulo. E o Corinthians se encontrou muito menos contra o Flamengo do que o São Paulo contra o Palmeiras. Eu acho que... Porque o Flamengo não deixou também o Corinthians jogar, né, professor? Mas essa é a teoria do Silvinho, né? Primeiro que ele nem foi para saber se o Flamengo deixava ou não. Não, é a minha, não é do Silvinho, não. Né? Não, eu digo que a do Silvinho... Eu digo que a do Silvinho porque eu ouvi a coletiva do Silvinho. Sim. Tem razão, Esse é o papo do Silvinho. É isso.
Ele vai em cima só da qualidade do Flamengo. E o primeiro tempo, principalmente, ele jogou contra um Flamengo reserva, com um medo danado de ser feliz. Vamos ouvir o Silvinho, Esse então? é o grande problema. A gente ouviu o Abel, vamos ouvir. Quer ouvir o Silvinho? Você não quer muito ouvir o Silvinho, Vai ver né, quem vai prof? falar isso. Mas o pessoal quer ouvir, né? O pessoal O quer papel ouvir. do Silvinho Eu já ouvi, mas é... ouço de novo. Vamos lá. Profissionalmente, tô ouvindo profissionalmente. Profissionalmente, né? É isso aí. Ossos do ofício, prof. Faça um sorriso assim e ouço. Vai lá, isso. Vai aí, prof. Isso, esse sorrisão aí. Vamos lá. Agora, Cachorrinho do automóvel, como é que é, William? O a cachorrinho? cabeça, fica balançando a cabecinha assim. Aqui. Vamos lá, Silvinho, fala aí. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.